Lá, todos estão prestando atenção aqui? Amém. Glória a Deus. Então, por favor, mantenha um pouco de silêncio, só até ouvir, até o fim, aquilo que vai alimentar a nossa alma, tá? Amém. Então, Lucas, capítulo 11, versículo 29, está escrito: Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis, pois, inquietos, porque agentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai bem sabe que necessitais, que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ou seja, a Bíblia diz que, Deus, Ele é um Pai zeloso. É aquele que nos concede a graça para conseguir permanecer. É aquele que nos dá graça para que nós estejamos de pé. A Bíblia diz que nós somos pequenos. E se Deus não guardasse a casa, em vão vigiaria a sentinela. Então, se nós estamos de pé, se nós temos o fôlego de vida, é porque existe um Deus que tem nos guardado e tem colocado as suas mãos para sustentar a nossa pessoa, a nossa vida todos os dias. E a Bíblia diz que quando nós colocamos a nossa vida em humilhação, quando nós colocamos a nossa vida diante dos pés de Cristo, nós estamos alcançando a esperança daquilo que nós estamos. Glória a Deus. Como nós lemos aqui, que quando você se humilha, quando você coloca a sua boca no pó, a Bíblia diz que talvez ainda haja esperança. Glória a Jesus, Ou aleluia. seja, por que talvez? Porque a esperança só existe para aquele que acredita. A esperança só existe na vida daquele que espera, daquele que persevera naquilo que ele está buscando. Aleluia. Como que eu vou alcançar aquilo que eu desisti no meio do caminho? Como que eu vou alcançar aquilo que eu parei de buscar? Então eu só encontro e só busco e só acho aquilo que eu perseverei em buscar. Então, está dizendo também, para não se preocupar com as coisas deste mundo, porque todas essas coisas, Deus sabe que nós precisamos dela. Se nós sabemos que nós temos um Deus que nos veste, que nos guarda, que nos protege, que nos dá a condição de poder trabalhar, de respirar, de poder andar, sabemos que Ele é maior do que nós. Então nós temos que confiar em Deus, sabendo que Ele é maior do que nós. A nossa inteligência se limita diante de Deus. A nossa consciência não tem comparação com a mente de Cristo. Glória a Jesus. Pois a Bíblia diz que os pensamentos do homem não são maiores do que os pensamentos de Deus. Porque assim como Deus está no céu e nós estamos na terra, assim são os pensamentos deles são maiores do que os nossos. Aleluia. Então, ou seja, Glória. a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam A Deus. Amém? Então, ou seja, quando nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a gente entende que mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo nas provações, sabemos que Deus está conosco. Por que o homem ele deixou de confiar em Deus? Porque ele simplesmente foi guiado pelas suas próprias vontades. Aquele que confia em Deus é o homem que anda em espírito. A Bíblia diz, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne, ou seja, a vontade do mundo. Quando nós andamos em espírito, quando estamos perto de Deus, a gente sente a confiança. É igual um filho que está perto do seu pai, que não tem a consciência de saber o que está certo, o que está errado, o que está acontecendo. Ele, quando está perto do pai, ele sente a confiança. Da mesma forma, é quando nós estamos perto de Deus. Nós se sentimos confiantes, nós se sentimos perto de Deus, sentimos a paz, sentimos a confiança e sabendo que Deus, o Pai, é que vai nos proteger e nos mostrar o melhor caminho. Aleluia. Então, quando o homem se afasta de Deus, quem que se aproxima dele? O mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. A gente, quando fala Deus não ama todo mundo, as pessoas às vezes ficam espantadas, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Amar e continuar amando, uma prática que hoje é pecaminosa, a qual se encontra no mundo de hoje, Deus, ele realmente, ele mostra que ele é diferente. Por quê? Deus, ele ama a sua alma, mas ele não ama aquilo que você pratica. Deus não ama o pecado, ele ama aquilo que está dentro de você. Um dia eu vivia nas drogas, na bebida, no mundo, chegando em casa no outro dia e com a alma presa em correntes eternas. Quando o corpo ele cai, ele vai para a sepultura, a alma só é destinada para onde ela já estava. Ou seja,
a condenação eterna. Mas a Bíblia diz que Jesus ele veio para libertar o cativo do cativeiro, dar vista aos cegos, ele veio para curar os paralíticos, aleijados, os coxos, enfermos, e ele veio para trazer a salvação a todos os homens. Glória a Aquele Jesus, que crê, aleluia. que for batizado, ele será salvo, mas que não crê já está condenado. Hoje entendemos que a fé não é simplesmente por falar. A fé é vivê-la. A fé é você mostrar para Deus que você acredita em palavras, mas mostra em obras também. Porque hoje nós vemos um mundo que se você parar no bar agora e falar você ama a Deus, ele vai falar que ama. Se você for na porta como que eu posso falar, numa casa de prostituição e falar você ama a Deus, ela vai falar, é lógico que eu amo a Deus. Se eu for agora na biqueira e falar você ama a Deus para o traficante, ele vai falar, eu amo a Deus. Então, ou seja, será que estamos amando a Deus? Será que realmente somos amantes das coisas de Deus? Porque uma vez que você fala eu amo a Deus, você tem que mostrar que você ama através das suas obras. É fácil eu falar eu amo a Deus. E quando eu estou em prática, desobedecendo a Ele. Verdade, E Jesus. quando Deus, Ele vê todas as coisas, Provérbios 15:3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor, Ele está em todo lugar. Você parou para pensar que Deus está nesse momento aqui, mas os olhos de Deus estão nesse momento, agora em diversos países que estão em guerra, ou que não estão, ou em cidade, casa, Glória a mar, Jesus. Ele está em Verdade, todo lugar. Pai. Então, Deus não se limita ao que o homem acha de Deus. O ateu, ele vai olhar, mas por que está acontecendo tudo isso? Por que o seu Deus está permitindo tudo isso? Não é que Deus está a favor disso. É que Deus já vem alertando desde o princípio que isso seria o tempo do fim. Que nos últimos tempos, os pais, eles iam se levantar contra os filhos, filhos contra os pais, e os matariam. É os tempos de hoje. Filhos que não respeitam o pai e não respeitam a mãe. Vemos pais que não amam seus filhos, vemos nora se levantando contra a sogra, e assim a Bíblia vai dizendo que é o fim dos tempos. Então, ou seja, você me pergunta, mas isso não acontece só de hoje, realmente, mas a cada dia, a cada ano que entra, só piora as coisas. Verdade, Jesus. Por que aconteceu agora a pandemia do coronavírus? E por que há tantos anos atrás ninguém viu dessa forma? Porque só está piorando. As coisas só vai apertar. E Deus está alertando a humanidade. Acordem. Jesus está voltando. É chegado o reino dos céus. Porque se o homem um dia ele cair, o seu corpo for sepultado, para onde vai a sua alma? É essa palavra que eu deixo para a reflexão. Que Deus abençoe os irmãos. Eu não vou aqui estender, mas essa palavra é uma palavra que eu quero que vocês estejam refletindo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Coisa Deus. séria, nós estamos muito longe de Deus. E é por isso que a insegurança, a falta de fé, a falta Verdade. de ver o poder de Deus, é porque assim como estamos perto de Deus, nós temos a confiança sabendo que Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus que faz todas Glória as a coisas. Deus. Assim como Jó, passando tudo que ele passou, ele estava perto do Pai. É por isso que ele conseguiu passar sobre tudo aquilo e ele acreditando que um dia ele ia acabar, dizendo, eis que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Glória a Jesus. Deus Aleluia. abençoe. Amém. E as palmas é para Jesus. Pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Ô glória, aleluia! Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, teu louvor, Senhor. Papai querido, muito obrigado, Glória a Senhor. Jesus. Aleluia. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Esse Jesus, igreja, é esse Jesus agora Glória a nós Deus. estamos aqui, não é Ele por nós. Glória a Jesus. Anjos esperando tua boca se abrir, anjos esperando tua lágrima cair, que todo teu pranto quer recolher para Deus. Um Deus vive poderoso estendendo a mão, te pondo de pé, te erguendo cada luz do tua luz, para que nós brilhemos em meio à escuridão. Oh meu Deus, tua graça manifesta aqui neste lugar, com um fogo que não se
que os anjos levem a ti nossa oração.